Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? Feliz? E aí, Milene, pessoal, belezinha? Feliz, não tanto com o calor, mas eu tô feliz. Calorzinho gostoso, pô. Calorzinho, clima temperado, gostoso, né? Clima de forno elétrico que tá fazendo no interior de São Paulo, embora Exato, chova hoje. isso. Como vocês já viram aí, né, no título do episódio, capa do episódio, então vocês já sabem que a gente vai falar da final da Copa do Brasil. O São Paulo quebrou dois jejuns, imagino eu que muito incômodos, né? Que o primeiro que é o de não ter a Copa do Brasil, troféu que faltava na galeria do São Paulo, inclusive foi bastante citado, né, nas Uhum. peças publicitárias, depois tudo que o São Paulo completou, né, os títulos que faltavam, e uma seca de mais de 10 anos sem um título nacional, né, um título de âmbito nacional. É, O São Paulo ganhou a Sul-Americana em 2012, né, é isso? acho que é 12, acho E que é 12. mesmo ano que o Corinthians ganhou a Libertadores, e depois tinha ganho o Paulistão em 2021, É, se não estou enganado. Mas no âmbito nacional, o último título tinha sido mesmo o Brasileirão de 2009, o último do tricampeonato. Festa muito bonita, inclusive no Morumbi, né, Bringel? A é. torcida compareceu, fez festa, tudo. É muito bacana ver essa resposta do torcedor que estava esperando tanto por esse título, né? Exato. Como você falou, o São Paulo conseguiu tirar esse peso das costas, né, de dois incômodos jejuns que vinham fazia bastante tempo. O principal, acho que é esse da Copa do Brasil, que vem incomodando muito o torcedor, a diretoria, os jogadores, e junto com isso essa seca de títulos relevantes, né? Porque a Copa do Brasil, o Paulista foi em um período que os outros times do estado não estavam dando tanta importância assim. Foi aquele ano do Crespo como técnico, o Daniel Alves, que não gostaria de lembrar dessa Da presença, né? existência, né? Mas foi aquele título, o último do São Paulo, mas como você falou, o último que teve uma relevância maior foi dessa da Sul-Americana. Foi importante, eu acho que deu uma lavada na alma. Eu acho que vai ajudar bastante pro segmento dos próximos anos aí. Vamos ver como vai ser a continuidade do elenco, mas eu acredito que tira um pouco desse peso da diretoria também, que as últimas diretorias todas tentaram fazer meio com uma tentativa de um Juvenal 2.0, eu acho, em alguns momentos, com umas loucuras, com personalidade e tal assim, mas todas falharam. E as últimas tentaram demais trazer medalhões, né? Caras de nome. E eu acho que o Casares não é perfeito, não acho alguém que tá livre de seus defeitos ali como presidente, mas eu acho que ele conseguiu fazer a junção de várias coisas. Eu acho que a base ali do primeiro trabalho com o Diniz, alguns anos atrás, foi o que começou a plantar um pouco dessa semente do que viria a ser esse título. Depois o Rogério também deu algumas mudanças, trouxe alguns caras que viriam a ser chave para esse elenco, mas faltava o último passo ali pro time ser campeão. Eu acho que o Dorival conseguiu finalizar isso e eu espero que esse trabalho do Dorival não termine como outros dele que tem prazo de validade, que o início é fantástico, depois se afunda. Mas bacana, assim, toda a festa, tudo que envolveu os últimos dias foi bem legal. E dá pra tirar muitas lições pro lado do São Paulo e pro lado do Flamengo também, né? O Sim. fracasso que é esse ano do Flamengo com vários vice-campeonatos, Seis. 6 vice-campeonatos e uma possível não classificação para a próxima Libertadores do ano que vem, né? Que seria o fim dessa diretoria do Flamengo. E. Enfim, foi. Tem muita coisa pra gente falar também ao longo do episódio. Exato. São seis, na verdade, são seis títulos que o Flamengo não venceu, né? Não são seis vices, né? O Flamengo, por exemplo, não foi vice do Mundial, mas perdeu o É, Mundial.
Nem da Libertadores e o Brasileiro também não. Falar um pouquinho de jogo, então do jogo em si, né? O São Uhum. Paulo veio já com a vantagem do 1-0, o primeiro jogo puta, fraco, né? Para ser assim elogioso, lá no Maracanã, com um gol do Caleri já no desconto do primeiro tempo. E no segundo jogo, eu senti o Flamengo muito mais propenso a avançar, a criar chance, tanto que criou, né, uma oportunidade já logo no começo. Uhum. Achei que o São Paulo, por vezes, se defendeu demais, deu muito espaço, mas soube trabalhar bem a vantagem que tinha, apesar do gol do Nestor ter sido, assim, me pareceu que veio numa hora muito providencial, porque É. se o São Paulo vai também pro intervalo com aquele 1-0, o gol do Flamengo já aconteceu no final do primeiro tempo, acho que o panorama para o segundo tempo muda, né? Tanto no baque que tomou o Flamengo, quanto no baque que teria no São Paulo, né? Eu também acho. Porque, querendo ou não, o São Paulo tá jogando em casa, a pressão tá com ele, e se voltar pro resultado do empate ali assim, em casa, a pressão ficaria muito pra cima do São Paulo. Aí jogaria muito mais solto o Flamengo, que é um time cascudo, querendo ou não. Tem muitos caras ali Sim, que já venceram trocentos títulos. E outra coisa que eu acho que pesou bastante ali foi o calor absurdo que tava no domingo. nossa, sim. Então, eu acho que o São Paulo foi um pouco cauteloso no primeiro tempo, justamente para não queimar todas as fichas direto no primeiro tempo e os caras ficarem, pô, fudido no segundo tempo e não aguentar. Eita porra, caiu um raio aqui absurdo. Aca. Mas o jogo, que nem você falou, eu acho que o São Paulo foi cauteloso. No geral, assim, dos dois jogos, eu acho que o São Paulo foi bem, foi ok. No primeiro jogo, eu acho que o Flamengo falhou demais, não se propôs muito ao jogo. E no segundo jogo, o primeiro tempo foi muito bom, teve boas chances. Acho que a mudança de escalação acho que foi o principal ponto positivo para o Flamengo. A saída do Gabigol e a entrada Do Arrascaeta, do né? Arrascaeta. Eu acho que mudou bastante isso. Por mais que o Arrascaeta não fez um grande jogo, ao meu ponto de vista, acho que está meio Mas limitado. Não sei se foi a lesão ainda que não estava 100%, não sei. eu acho que mas assim, a presença do Arrascaeta em campo já dá uma É, desequilibrada, né? já. Já dá uma desequilibrada. Eu acho que aí só do fato dele estar ali, ele ter você não poder dar o espaço para ele já facilita um pouquinho para outros caras, como por exemplo o Gerson, que acho que É, fez uma parte, acho que foi o melhor em campo também pelo time acho. do Flamengo. Eu acho que foi uma das principais tacadas do São Paulo nesse jogo. Foi o Gerson ali na esquerda. É, Eu acho que foi bem ali. E ele tava surpreendendo pra caramba, apoiando bastante. Teve até uma chance na área lá no primeiro tempo que ele cortou, se não me engano, o Beraldo e travou com o goleiro. Então foi muito bem. Mas eu acho que o time do Flamengo defensivamente não foi um dos melhores jogos assim. Eu acho que o Thiago Maia foi muito estático, não fez muita coisa. O meio-campo estava meio morto. Eu senti que faltou um pouco mais de intensidade do meio-campo do Flamengo. Mas o. Oi? não, eu ia falar que basicamente a crítica que o São Paulo ele sempre É, fez, né? Assim, longe de mim eximir o São Paulo de qualquer culpa, né? Mas assim, o São Paulo ele chega na coletiva pós-jogo e fala: faltou intensidade, faltou virilidade, é, faltou o embate físico, né? é. É isso. Em questão de escalação, acho que foi isso. O São Paulo repetiu a escalação, né? Um Nestor um pouco mais para a esquerda, o Wellington Rato na É, direita. Eu acho que o árbitro foi um pouco mal no primeiro tempo, porque ele deu três amarelos pro São Paulo no começo. Que eu achei meio exagerado. Teve aquela do Pablo Maia que ele só empurrou, entre aspas, o Arrascaeta no meio do como assim? campo É um. e deu amarelo. Teve o pé alto do Alisson que também deu amarelo, sendo que o Pedro fez 2 minutos antes da mesma jogada. Então acho que isso deixou um pouco nervoso o São Paulo, porque o cara poderia ser expulso muito cedo. Sim. Mas é que nem você falou, acho que o gol no fim do primeiro tempo salvou demais o emocional do São Paulo pro segundo tempo.
Então ele conseguiu ser muito mais tranquilo e sólido ali. E por mais que, porra, o Dorival às vezes ele tem que parar de ser tão tranquilo de segurar o resultado, tem que ir um pouco mais pra cima. Mas no fim deu certo. Eu acho que do lado do. Pensando pelo lado do São Paulo, o Dorival fez fez, acho que é certo, né? Manter o É, time que foi pro Maracanã, conseguiu um bom resultado. E aí é o crédito dele, basicamente, em achar o lugar do Alisson, né? Que fez o Alisson, que a é, gente já desceu além aqui, é, fez uma boa final. E o Nestor, que, que caiu bem ali pelo canto, né? Foi, porra, peça fundamental, né? Assistência no primeiro gol, no primeiro jogo e o gol no segundo. Do lado do Flamengo, eu acho absolutamente incompreensível você escolher o Pedro para começar o jogo e não o Gabigol quando você precisa é, fazer um gol na final. é. Assim, é absolutamente incompreensível. O Gabigol entrou depois no segundo tempo, não fez bosta nenhuma, Uhum, beleza. Mas assim, tem hora que assim, você tem que jogar um pouquinho também com a mística, né? é, Às vezes uma bola que caiu no pé do Pedro e no pé do Gabigol é outra história, né? Eu acho que é um. E aliás, acho que o Pedro foi mal no jogo, né? não foi muito Ele, bem. ele não tava conseguindo segurar a bola, ele não tava conseguindo achar o passe ali para infiltração dos meias. Acho que também, achei também que o São Paulo ele mexeu mal no time, porque para mim o Flamengo morre de vez quando ele bota o Luiz Araújo, É, que é um ponta, e o Flamengo tava jogando sem jogador muito aberto, né? Ele põe o Luiz Araújo e ele abre o time, e aí uhum, ele meio que desconfigura, porque ele precisa passar o Gerson pro outro lado, é, e aí acabou perdendo um pouquinho da característica que estava dando certo no time, né? Que era a infiltração pelo meio. Mas aí também, né, vai chegando pro fim e o jogo vai indo naquele negócio mais da vontade do que é, na lógica, né? Então o Flamengo até tentou um pouquinho, não muito, né? Eu lembro do último lance de perigo do Flamengo foi o chute do Ayrton Lucas é. e o Rafael, que também fez uma boa final, fez a defesa. Mas fora isso, São Paulo acho que soube, apesar de recuar bastante, fez um bom controle da vantagem, né? Depois do 1-1, não sei se o São Paulo correu um risco de verdade mesmo É, de perder o jogo, assim. eu acho que nem você falou, teve um ou outro lance ali de chute de fora da área, mas nenhum que eu acho que foi muito perigoso, assim, ou uma pressão absurda, um chuveirinho, aqueles malucos de fim de jogo, não teve nenhum. E eu até esperava que o Gabigol, quando entrasse, fosse entregar um pouco mais disso, porque ele é um cara chato em É, clássico, em jogo importante. é jogador de E, jogo grande, né? historicamente, nos últimos anos pelo Flamengo, ele sempre compareceu nesses jogos grandes. E eu não senti isso nele nesse último jogo. Eu acho que todas essas coisas que a gente está falando contra o Flamengo, eu acho que é tudo um resultado dos problemas dos últimos meses e até anos, assim, né? A relação Sim, com o Sampaoli, a relação dos atletas, a renovação do elenco, a venda de alguns diretoria. diretoria, a venda de alguns jovens jogadores que estavam para se pontar e vende os caras para trazer medalhão. Então, toda essa dinâmica que envolve o Flamengo nos últimos meses e anos aí, eu acho que culminou nesse resultado ruim e nesse ano ruim como um todo, né? Sim, Acho que dá até pra gente já partir para esse ponto, assim, que é começar a falar um pouco do que tira de lição o Flamengo e o São Paulo desse jogo, porque para eles acabou o ano, basicamente, porque nem São Paulo nem Flamengo vão disputar o título brasileiro. O é. Flamengo, no máximo, pode tentar brigar pela vaga da O Flamengo, Libertadores. o Flamengo acho que vai precisar né, uma forçadinha aí para se manter, né, na disputa para a vaga direta da Libertadores, né? Porque com o São Paulo campeão da Copa do Brasil, o São Paulo não vai. O São Paulo atualmente é o 14º, acho. Deixa eu ver aqui O, só. o SofaScore tá meio bugadinho aqui. Tá falando que é 12º, né? Mas assim, o São Paulo tá abaixo do Flamengo, então a vaga da É, Libertadores pro São Paulo não vai abrir uma vaga. é, Os finalistas da Sul-Americana, Corinthians e Fortaleza, também estão abaixo dos é. finalistas, os semifinalistas
brasileiros da Sul-Americana, Corinthians e Fortaleza, estão abaixo do Flamengo também. Então, assim, a não ser que Palmeiras ou É, Fluminense, porque o Inter também tá abaixo, ganhem a Libertadores, hoje o Flamengo estaria jogando a Sula. é. Hoje o Flamengo em sétimo estaria jogando a Sula. Então o Flamengo tem que dar essa escalada, né? Tem que brigar pela vaga da Libertadores. Para não passar também o perrengue que passou o Atlético Mineiro essa temporada, né? O É. Atlético Mineiro passou pela pré. Sim, Então, e também é muito arriscado, né? Então, por mais que a briga entre os times ali, deixa eu até abrir a tabela, a briga do Flamengo ali, são vários times, tem Atlético Paranaense, Fluminense, que nem você falou que tá na briga pela Libertadores, tem sim. Fortaleza, o próprio Atlético Mineiro, então tem uns 5, 6 times ali assim que estão na briga junto com o Flamengo. Mas o Flamengo tá nessa fase ruim, a gente também não sabe quando o São Paulo vai ser demitido, porque ele vai ser demitido, isso já tá É. confirmado. Quando eu pensei, né, no programa, falei assim, pô, já vamos pensando o que eu vou falando tal, né? Isso, acho que, sei lá, segunda-feira, falei assim, a gente já vai gravar o programa com o São Paulo demitido. Mas é quarta-feira, 8h30 da noite, o São Paulo aparentemente ainda tem emprego, né? E eu acho que não passa do final de semana. Pô, Ele no pode mínimo ter mais um pode, né? jogo e depois, tchau. Eu acho que não fica mais. Porque assim, eu imagino que ele já se sinta demitido, os É, jogadores sabem que ele vai ser demitido, a diretoria sabe que vai demitir ele. É, é, me falta um pouquinho essa compreensão. porque também eu acho que é só prejudicial o Flamengo manter o Sampaoli É, pra essa reta final. Porque o elenco já tá rachado, já tá tudo ferrado. É mais fácil trazer um cara que já conhece o Flamengo, tipo, que é assistente, ou um cara que é da base, ou vamos só jogar os jogos finais aqui, faz o feijão com arroz e tenta classificar para Libertadores. Porque qualidade o elenco tem para ser campeão, tem. mas não tá jogando bola para isso. Então, se melhorar um pouquinho, já é o suficiente, eu acho, para classificar. Mas se continua com o Sampaoli, aí é prejudicial e corre risco de ficar até fora, né? Porque a sequência do Flamengo, tô olhando aqui os próximos jogos pelo Brasileiro, é Bahia em casa, Vai. depois Corinthians e Cruzeiro fora, depois Vasco em casa. Então são rivais diretos, entre aspas, ali, assim. Porque o Bahia tá um pouco mais embaixo, mas é um O time Bahia tá no rebaixamento, chatinho, assim. né? Mas é um time, tá jogando uma bola, tá tirando ponto de gente importante, né? É, O Corinthians tá ali brigando no meio de tabela. O Corinthians demitiu o Luxemburgo hoje, então deve ter um isso. técnico novo já querendo mostrar um serviço. Cruzeiro, que é um time chato, e o Vasco, que talvez seja um dos melhores os times mais empolgados. Melhor também é um termo muito forte, mas é um dos times com o ânimo nem sei. Aquele time que você vai É, pegar no FIFA e tá todo mundo com a setinha pra cima, tá ligado? tá numa crescente ali. Tá numa crescente forte. Então, Não é uma tabela muito fácil até o fim do campeonato. e são muitos Então, jogos, né? Você tem sim, 14 jogos ainda até o final do campeonato, é então muita coisa. Então pode piorar muito e tem pode muita. melhorar muito. Tá muito em aberto ainda. É que a gente assim, imagina que assim que o primeiro jogo que que o Flamengo fizer sem o Sampaoli no comando, acho que independente de quem for o técnico, vai ser um dos melhores jogos que o Flamengo vai fazer no ano. Eu tenho essa impressão. Assim, não querendo dizer que os caras estão de má vontade, mas você percebe que o relacionamento com o treinador é muito ruim. Isso faz muita diferença, né? Inclusive muitas pessoas, né? Que cobriram o São Paulo no Santos, cobrem o São Paulo no Flamengo, dizem que ele é horroroso como trato com pessoas Gestor, no né, ali, dia a né? dia, um gestor de grupo, assim, ele é muito ruim nisso. Então, cara, é questão de, assim, chegar alguém que é completamente oposto do Dorival, chegar alguém com o espírito do Dorival, de chegar, tratar a galera um pouquinho, né, ter uma conversa assim um pouquinho melhor, é pouca coisa que o Flamengo precisaria ajustar para pelo menos parecer um time de futebol de novo, né? É. E quem você acha que vai ser o técnico próximo ano? Ou para esse ano, né? Pode ser ainda. Cara, Porque tem esse rumor do Tite, né? Que hoje, quarta-feira, o Tite foi sondado pelo Flamengo e agora também pelo Corinthians. pelo Corinthians. E eu acho que o Corinthians mandou embora o Vanderlei justamente por conta dessa notícia que vazou do Flamengo. Que ele falou, pô, não é Eu também. possível que a gente vai perder o Tite A pro gente, Flamengo. o Tite vai chegar e tipo, e aí, né?
É, Eu não sei, eu não sei. Eu vi agora há pouco o André Hernan falando que o Corinthians não estava pretendendo fazer proposta para o Tite, achei muito estranho, eu acho que é mas, Miguel isso aí. mas eu acho que eu achei estranho por ser uma informação do André Hernan. Mas eu acho que, cara, o Flamengo vai apostar acho que todas as fichas no Tite. É, eu também acho. Até porque não tem um. Não consigo ver um nome. Talvez eles façam um convite pro Galhardo, tá desempregado, mas o Galhardo tá recusando o time na Europa à torta e direita. É. Não sei muito mais se ele viria, continuaria na América do Sul. Então, e ainda mais que, tipo, as últimas tentativas do Flamengo em relação a técnicos estrangeiros, né? Tinha até pego aqui, porque começou o ano com o Vitor Pereira, teve o Paulo Souza no ano passado, no ano passado, iniciou o ano de 2022 com o Paulo Souza português, e depois, antes disso, teve o Domenech Torrent em 2020. Então, três técnicos estrangeiros, quatro, né? Junto com o Sampaoli nos últimos 3 anos. E os três Nossa, foram mas fracassos. também é uma galera assim que puta que pariu, É o hein? Sandon. E Nossa, eu acho que, cara. tipo, isso influencia para a perspectiva de quando o Flamengo tentar contratar outros portugueses ou argentinos que não são da primeira prateleira. Eles vão pensar, pô, mano, eu vou me ferrar nesse lugar, velho. Eu vou só tomar no cu, porque é uma panela de pressão o Flamengo. Queima É, todo mundo, não tem como. E então, eu acho que se não for o Tite, eles vão ficar rezando pro Jorge Jesus ser mandado embora lá e por um milagre aparecer no Flamengo. o Jorge Jesus estava na mira, né? Lá já do Saudita, falaram que se não melhorar o desempenho do time, os caras iam mandar embora, né? Os caras iam matar ele. E é o sonho, né? É o sonho do Flamengo, é o sonho do flamenguista É, que o Jorge Jesus volte. E, cara, eu tenho por mim que o Jorge Jesus não volta. Eu tenho para mim que ele é inteligente o suficiente para saber que ele não vai conseguir fazer nada parecido com o que ele fez em é. 2019 e que ele não vai nem não vai nem arriscar a imagem que ele tem daquilo ali aqui no Brasil. Acho que ele não volta. Eu também acho que não. E principalmente ele vai saber reconhecer que esse elenco do Flamengo precisa de uma reformulação. Sim. Porque muitos desses caras foram campeões. Precisa ir embora. Eu acho que não tem mais como ter Pedro e Gabigol junto. Tem que se livrar de um dos dois. Alguns dos veteranos como o Felipe Luiz, o Everton Ribeiro, tem que ir. O Everton Ribeiro, o contrato dele acaba no fim desse ano e parece que ele vai sair, né? Ele Então, está tinha sendo rumor do sondado por Fluminense e alguns outros tal. times. O Bruno Henrique também está com o contrato terminando, É, mas o Flamengo quer renovar, acho que faz até mais sentido. O Flamengo precisava entender o que, que ele quer da vida, né? Assim, não adianta exato, você montar um elenco se você não tiver uma ideia que você queira corresponder, né? Então, aí Porque, também tem, tipo, tem Rodrigo Caio, tem Davi Luiz, tem o Pablo. Mano, tem uma galera aqui cara, se que for olhar para os zagueiros do é Flamengo, deve ter horrível. uma. Não, a folha salarial dos zagueiros do Flamengo deve ser um absurdo de É, cara e você não tem um cara que é confiável. é, Sei é, lá, o cara mais confiável deve ser o Fabrício Bruno, sim, que nossa, okzaço. sim, sim, limitado. Eu acho que ele é um bom zagueiro para nível Brasil, mas não é nada demais. Mas, tipo, talvez ele precisasse de um cara melhor que ele para render melhor na zaga. Sim. O meio-campo, eu também acho o meio-campo fraquíssimo. Porque tirando o Arrascaeta e o Gerson do meio pra frente, quem que marca ali? Quem Não, que é você tem, tipo, intensidade? os Não volantes tem. são o Pulgar e o Thiago Maia. Não dá. Aí o Hum, ataque, o Everton até agora não o explicou o que ele veio fazer Cebolinha, aqui. o Cebolinha, nada, né? Nossa. O O Luiz Luiz Araújo chegou Araújo, agora faz pouco tempo. Beleza, às vezes não assim, pode eu acho o Luiz crucificar. Araújo ruim. Pô, pior que Né? eu gosto dele. Eu acho ele ruim. Mas beleza, né? Também ele é novo, sei lá, 27, não é mais novo não, caralho. Eles têm, sei lá, o Pedro e o Gabigol, pô. E É, assim, a gente citou tirando o Gerson e a Arrascaeta. Quando foi a última vez que a gente viu a Arrascaeta saudável? faz tempo. Né? Tipo, o Arrascaeta tá assim, para mim ele é um cara que você já percebe que não dá para contar com ele, tipo, sempre. É, Então, é um pouquinho mais complicado, né?
É, Flamengo, acho que vem uma reformulação muito forte no Flamengo. Acho que vem uma reformulação muito forte no Flamengo e. eu acho que em todos os setores, né? Não só no É, campo, como técnico, como diretoria. Eu também acho que vai o Marcos Braz, Landim, esses caras pô, devem. esses caras deviam ser os primeiros ainda. É. Não, o Marcos Braz é ridículo, cara. É aquela Não, não. história que ele O brigou no cara shopping, o sai cara mordendo comeu. virilha dos caras no shopping, pô. É brincadeira. É Ou melhor que brincadeira. isso, foi o cara dar uma coletiva pra contar essa porra, mano. Vai tomar no cu, o Não, cara é que tomou brincadeira. mordido. Não dá, cara, não dá. É assim, a gente fica até meio descrente, né? Se fosse assim, É, cara, não é possível que tá acontecendo isso. parece aquelas histórias que a gente lê em jornal velho, É, né? é Tipo, tipo isso. é bizarro, bizarro. E assim, olhando também para a situação do Flamengo, a situação do gol, É, porque você tem o Matheus Cunha, o Rossi e o terceiro goleiro é o Santos, que até outro dia era um goleiro de seleção brasileira no Atlético Paranaense. Eu me recuso a achar que o Santos é ruim, sim. né? Tipo, E ele foi contratado até o quê? Um ano e pouco? ele chegou, acho que no começo desse ano. Chegou começo do ano passado. Começo Abril. do ano passado, né? Abril. É que ele já tem 33, né? É, mas mesmo Mas assim, assim, faz pouco mesmo tempo que assim, ele chegou. pô, né? Não é mau goleiro. É, Então, eu acho que assim, o Flamengo vai fazer uma limpa aí, acho que vai ter. Precisaria olhar com muito cuidado e fazer praticamente uma revolução dentro do elenco ali, o que eu acho que não vai acontecer. Precisaria fazer, mas eu acho que não vai acontecer uma revolução completa. Acho que vai mudar o elenco, vai mudar alguma coisa aqui ou outra, mas honestamente não espero que o Flamengo mude muito o perfil de contratação de grande nome, sem pensar muito assim, em juntar o maior número de caras bons e ver no que dá. é. É, eu também concordo. Eu acho que deveria haver mais mudanças. Eu acho que pro Flamengo voltar a competir por todos os títulos, igual foi nos últimos anos, ele precisa reformular mais. Senão ele vai virar o Atlético Mineiro, que tá É. gastando uma bala com um monte de cara e não sabe o que tá fazendo. O Atlético Mineiro vai quebrar daqui a pouquinho, né? Nossa. Porque tem a arena para pagar, tem a É, SAF lá que os caras cooptaram a SAF, né, do Atlético. É é. difícil, é complicada a situação do Galo. Vamos falar de quem ganhou agora, né? Passa um tempo demais já falando do Flamengo. Vamos falar um pouquinho de quem ganhou. O São Paulo, então, tira esse peso, né? É. Do título, do jejum. Mas eu acho que legal também, além de destacar o Dorival, que foi chutado do Flamengo, acho que a demissão dele no Flamengo é bem injusta e dá para ver claramente hoje. Mas é legal ver como a molecada da base do São Paulo ajudou o São Paulo a ser campeão esse ano, né? É. Como tem, você olha assim para a escalação e você tem o Beraldo, né, que chegou da base e ganhou a posição durante o ano, né? O próprio Nestor, que está aí já há algum tempo no time principal, às vezes era muito mais criticado e tudo mais, e conseguiu ganhar aí o seu espaço e se destacar como protagonista na final. E outros caras, né? O Wellington, lateral esquerdo, que não é titular, né? Ainda bem. O lateral o Caio Paulista, que também bom jogador, mas assim, jogadores que vieram da base do São Paulo também, que conseguiram esse destaque de forma positiva, né? No, esse impacto positivo na hora do título. É, eu acho que, tipo, foi a junção de base com esses rapazes que você mencionou, no Pablo Maia, no O Wellington, Pablo no, Maia, tinha esquecido dele. nessa galera, com um pouco desses veteranos, do Rafinha, do próprio Caleri, que também já é veterano, Luciano, o Lucas, que voltou também para ser um líder, que eu nunca esperei que o Lucas fosse virar esse líder, mas eu acho que por conta da identificação dele com o São Paulo, se tornou muito mais fácil isso, então ele já chegou assumindo uma responsabilidade, é, e foi o que o time precisava. Aí tem caras como o Pato e o Rames que são quase como reservas de luxo ali assim, que são caras que tecnicamente são extremamente refinados, mas
uma preguiça que é tão grande quanto o talento deles. É, mas eu acho que foi uma junção de várias coisas. E um técnico que sabe tirar o melhor desse grupo, assim. Então, eu acho que não tem nenhum craque nesse time, porque o Caleri eu acho ele um bom jogador, mas ele é extremamente limitado tecnicamente. Eu acho ele caneludão. Eu acho ele pique Inzaghi, tá É, ligado? é, Caneludão, assim, mas aquele cara que vai brigar por todo tipo de bola é, que é. é o que o Rony tenta ser. É tipo isso. Só que o Rony corre um pouco mais que esses caras. É, Só o que ele Rony tem a. tecnicamente, o Rony. Só que assim, o Caleri domina a bola melhor que o Rony. É, mas, coitado do Rony. Mas eu acho que é isso. Então, tipo, esses caras tem uma limitação técnica em vários caras ali assim. Mas eu acho que a zaga eu acho muito boa. O Arboleda é pica no alto, muito certeiro também. O Beraldo, você já mencionou, jovem, mas também super talentoso, calmo. As laterais, pô, o Rafinha já tá nos seus finalmente ali assim, mas eu gosto muito do Caio Paulista, apesar de não ter feito uma boa final, gosto muito dele. E o meio-campo, pra mim, era a minha maior dúvida, assim, porque o Pablo Maia eu gosto muito, mas o Alisson é um cara que nunca convenceu em nenhum time que ele É, passou. Grêmio, Cruzeiro, xingado por muitas torcidas, inclusive. exato. E ele conseguiu nessa reta final muito bem. Por isso que eu nem garanto muito assim, pô, é um cara que eu quero manter pro ano que vem, porque eu acho que foi só um momento que ele conseguiu engrenar. Como é o caso do Wellington Rato também, eu acho que ele foi bem por um período, mas ele também é muito limitado. Não são caras que eu esperaria que fossem titular para o próximo ano para São Paulo. O Luciano foi um cara que disse que eles deixaram o ego de lado, mas eu acho que ele só falou isso para tipo, para esses últimos meses aqui, vamos deixar quieto esse negócio, mas duvido que ano que vem ele vai aceitar ser reserva ainda. Então acho que pode se esperar que ele saia também, caso as coisas não mudem. Então o time do São Paulo acho que fez o que podia dentro dessas limitações dele. Ganhou um título de mata-mata, porque não tem elenco para competir com os grandes times pelo brasileiro, que é pontos corridos. Mas eu acho que fez mais do que o possível e, putz, um puta do mérito de todo mundo aí. E como a gente falou do Flamengo também, né? Eu espero uma boa reformulação também para o próximo ano. Eu não sei se vai conseguir segurar os moleques, de Eu ia verdade. E levantar se essa sair questão. boa parte desses moleques, quebrou o time, porque o resto do banco é uma desgraça, cara. É ruim demais. Eu ia levantar essa questão, porque assim, eu imagino que o São Paulo tem hoje bons valores em uma idade boa para eles serem vendidos para fora, né? Uhum. No caso do Nestor, do Pablo Maia, do próprio Wellington, Beraldo. o Beraldo, é que o Luan não joga, né? Mas o Luan O Luan também podia ir embora, porque ele não conseguiu engrenar. Tem uns ele, 2 anos que ele não tá mais se achando. machucou e tal, e perdeu espaço e nunca mais voltou, né? É, São Paulo conseguir fazer uma grana com ele é legal. é. É... E entender, o contrato do Dorival com o São Paulo vai até quando? O fim desse ano ou próximo? Eu acho que é o ano que vem. Deixa eu ver aqui. Se for até o próximo, eu imagino É, que assim, fim do ano que é, vem. dificilmente o São Paulo vai mandar o Dorival embora antes do meio do ano que vem. Sim. Sei que aconteça, sei lá, uma catástrofe no Campeonato Paulista. Esse ano, ou só se o São Paulo cair também, mas acho que nem assim. É. Acho que é muito difícil o São Paulo cair. É, Então, acho que tendo pelo menos o técnico e uma boa base de planejamento, acho que já dá para você pensar certinho no que você quer para o ano que vem, né? E aí, eu acho que as vendas vão ser inevitáveis. Sim. Acho que vai ser, não vai conseguir segurar, não. Mas o São Paulo, por outro lado, também tem o bônus de saber vender bem, né? Como, por exemplo, vendeu muito bem já o Gabriel Sara, não tem muito É. tempo, né? Então, acho que o São Paulo pode tirar um bom dinheiro com isso e saber reinvestir, né? Porque, assim, talvez com não sendo o Rogério Ceni pedindo uns bagre que só Deus que me livre, já ajude um pouquinho. Né? É. Eu também fico a dúvida de como alguns desses caras, se eles vão continuar. Se vai ser renovado o contrato, né? Então, o Caio Paulista tá por empréstimo, né?
do Ah, é Fluminense. verdade. O Michel Araújo também é emprestado pelo Fluminense. Parece que o São Paulo quer tentar manter os dois. Eu acho que se conseguisse manter os dois e o Lucas ficasse, já seria um baita ganho, até É, perdendo um ou outro desses caras aí que a gente acabou de mencionar. E provavelmente o Ferrarese deve voltar, que é um zagueiro que ficou muito tempo machucado. Que eu gosto dele, ele tava jogando bem no ano passado. Eu acho que se caso perdesse, sei lá, o Beraldo ou até mesmo a Arboleda, dá pra ele suprir bem. Apesar de que eu acho que o tem Arboleda não vai pra Europa mais, porque ele tem 31 anos. Se ele não foi até agora, não não, vai. acho que o Arboleda acho que é para ficar aqui mesmo. É mais ou menos o Gustavo Gomes, né? A não ser que apareça, sei lá, uma É, Arábia Saudita com uma proposta muito irrecusável. é, também acho. O São Paulo tem o Galopo para voltar também, né? Tem o Galo. Mas eu acho que o Ferrarese já tá quase pra voltar, que ele já foi relacionado para alguns jogos. E o Galo acho que falta mais um pouco. Deve voltar provavelmente só na reta final do ano, mas é isso. Acho que também tem muito a provar ainda, né? Porque o Dorival ainda nem testou esses caras ainda, né? Não dá pra gente saber se eles vão conseguir ter um nível alto na mão do Dorival. A gente não sabe o encaixe, né, no que tem no que o É, Dorival pensa, né? Porque o Dorival conseguiu encaixar as peças ali. é, Aliás, o discurso é parecido com o que a gente falou, né, do Dorival no ano passado, que ele fez o Flamengo jogar bem com o encaixe, né? Encaixou o Gabigol e o Pedro ali e beleza, né? Como se fosse, assim, é simples, né? Mas é difícil de executar, né? é, Então, tem que ver como é que ele vai querer essas peças, né? Você tem, claro, o Rames tem um contrato até mais longo, né? Tem um contrato mais longo que o do Lucas. Imagino que ele não veio para ser jogador de rotação nem para ser jogador reserva, então é. ele vai querer estar em campo na maioria das partidas possíveis e tem que ver também o nível que ele vai estar. O São Paulo tem bastante coisa para reavaliar, para pensar em dar um próximo passo, né? Uhum. Para pensar em dar um passo seguinte na hora de competir no que vem, porque vai jogar Libertadores, já tá certo, e o nível da Libertadores tá cada vez mais alto, né? Então não é assim, tipo, pegar. Não é como jogar a Sul-Americana, né? Que, por exemplo, a fase de grupo você consegue dar um miguezinho em alguns jogos e É, passar. é, Né? Você geralmente vai pegar um adversário um pouquinho mais carne de pescoço já logo de cara. Principalmente dependendo do chaveamento, né? É, Se pegar um grupo já chato, porque eu não sei, pelo São Paulo não ter jogado os últimos anos, eu acho que ele cai num pote baixo, não é? Ou não? pode ser. Mas como o São Paulo já cai direto na fase de grupos, o São Paulo não cai em grupo de brasileiro. É. Pelo menos tem esse bloqueio. Se não estou enganado, é isso. Só pode ir quem jogou a pré. Então Hum, ficaria assim. Jogaria o risco é cair num grupo de um argentino um pouco mais forte, de um, sei lá, um Independente Del Valle que tá batendo ponto na Libertadores, é. sei lá eu quem. Um time Um chileno, equatoriano, colombiano, um cara mais chato, assim. uns times um pouquinho mais chatos assim. É, De um Olímpia, talvez, também. né? Acho que é o principal risco aí do São Paulo. Mas, assim, para final, para essa reta final, acho que o Dorival ganha uma tranquilidade porque assim, se não ganhasse o título, a pressão ia ser muito grande. É, Ia crescer muito e aí, né, assim, o São Paulo fez alguns investimentos que iam ser lembrados na hora da cobrança, do tipo, porra, trouxe o Lucas, trouxe o Rames, trouxe isso, trouxe aquilo, tem fulano, tem ciclano, a obrigação é terminar brigando por uma vaga Libertadores, eu não sei se essa é a briga do São Paulo no momento. Então, acho que assim, dá uma tranquilidade para você manter uma basezinha, mas, né, achar um time, uma projeção que possa te fornecer o melhor para o ano que vem. E aí, cara, trabalhar, eu acho que o Dorival é um ótimo gestor, é um cara, um treinador. Ele é um ótimo gestor. Como treinador, eu acho que assim, às vezes ele deixa um pouquinho a desejar, que nem você falou, né? Às vezes ele é muito pacífico, né? uhum, Não tem aquela sede de sangue, né? Que falta, né? Pro treinador, mas acho que mantendo um time organizadinho no Campeonato Brasileiro, São Paulo deve
conseguir ter uma base boa para o ano que vem. Exato. Mais alguma coisa? Citar aqui só acho que um pouquinho da campanha, né, do São É, Paulo nessa os Copa últimos do anos, né? Brasil, porque o São Paulo não vai olhar, né, para o raio-x da competição aqui e vai olhar a partir das quartas de final. O São Paulo eliminou o Palmeiras, eliminou o Corinthians e ganhou a final do Flamengo, né? Eliminou os dois maiores rivais e o clube mais rico do país, atual campeão do, atualmente, né, o Flamengo atual campeão da América e o então atual campeão da Copa do Brasil. Esse é um feito que não dá para ignorar, né? Esse é um Eu feito vi que até uma galera falando que essa talvez seja uma das maiores campanhas da história de vencedores da Copa do Brasil, né? Porque venceu os seus dois maiores rivais e venceu um dos, se não o time mais rico do Brasil, né? O Flamengo. Então, fechou basicamente todo mundo. Foi no modo difícil ali para finalizar foi. essa campanha, passando pelos três ali. Por mais que o Corinthians eu acho que não tá no nível de Flamengo e Palmeiras, mas mesmo assim, é um rival, tem suas individualidades e tal. Foi um jogo difícil também. Foi. O jogo em Itaquera foi muito difícil, né? Então, o time se provou muito ali, assim, não teve nenhuma. Não foi entregar de bandeja pra eles nenhum confronto fácil, não. Então, tem muito esse histórico, assim, que eu acho que vale a pena também pro clube. É o que torna a campanha um pouquinho, né? É, Tipo, a campanha engrandece, né? é, Porque, parando para pensar friamente, nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Corinthians estão em grandes momentos, né? O Palmeiras também na temporada pegou o São Paulo num momento de oscilação, no começo de oscilação, inclusive. Mas assim, no final das contas, quando chega ali, tipo, quando começa o jogo, né? Isso acaba meio que indo pro é, saco, né? é. Porque são jogos difíceis, a gente sabe que são camisas pesadas, existe muita rivalidade, então essas coisas acabam meio que não existindo. E aí você vai olhar e tem ali as eliminações dos grandes rivais, então é mais um detalhezinho pro torcedor comemorar, né? A última final do São Paulo tinha sido em 2000, Foi o ano do 2000 Raí. Foi a volta do Raí. foi. E o São Paulo perdeu. Eu lembro de ter visto esse jogo, É. cara. Eu lembro de ter visto o gol de falta do Cruzeiro, o gol do Giovani. O passou no meio da barreira. O coitado Rogério sendo com a cara de vendido no lance. Você não sabia quem que ele xingava. Se era o cara que tinha feito a falta, que tinha perdido a bola, o cara da barreira. Foi assim. São Paulino, então, sofreu bastante já também com Copa do Brasil. Exato. Tem até o histórico aqui, né? Vamos repassar rapidinho aqui. Porque o São Paulo, de todas as suas participações na Copa do Brasil, foi eliminado na final uma vez, essa de 2000, cinco vezes em semifinais, 11 vezes em quartas de final, quatro vezes nas oitavas, uma vez na terceira fase e duas vezes na quarta fase. E o Milan e eu, a gente estava até conversando antes, né, falando um pouco do porquê que o São Paulo nunca conseguiu conquistar a Copa do Brasil, né? E pra mim muito tem esses dois momentos ali assim, né? Que o principal momento do São Paulo no século foi aquele período entre 2003 até 2010, 11, quando era possivelmente o melhor time do Brasil e da América, talvez. O time que jogava Libertadores não jogava a Copa do Brasil, né? Então ele não pôde jogar porque estava sempre na Libertadores. E quando começou a jogar a Copa do Brasil lá entre 2011 e 12, foi o pior momento do time na sua história, talvez, nos últimos anos. Essa década horrível deles, que o time foi muito mal em tudo. Então, quase não competiu pela Copa do Brasil, posso dizer assim. É, Mas finalmente chegou aqui agora, né? nos anos 90 a gente tinha também que a Copa do Brasil ainda não era um torneio muito É, difundido, né? não tinha tanta relevância Então, ainda, né? muitas vezes o São Paulo jogava com um time alternativo e tal, É, né? O Muricy foi campeão com o São Paulo, acho que em 93, 94, acho que com o expressinho da Recopa da Libertadores, alguma coisa assim. Tem um ano do São Paulo que o São Paulo joga, sei lá, umas 7 competições. É um absurdo. por aí. Tipo, acho que é 93, se não é 93, é 94.
é muita loucura. Mas o São Paulo tem também algumas eliminações. Me chamou a atenção essa primeira, nas quartas de final para o Criciúma, porque o Criciúma foi campeão dessa Copa do Brasil. Ah, é verdade, né? Putz, nem me toquei aqui. Porque putz, eu até tava vendo a lista dos campeões, né, da Copa do Brasil, tem cada naba ali. Não, tipo, o São Paulo se igualou agora ao Paulista de Jundiaí, o Santo André, o Criciúma e o Juventude. Alguns exemplos de E o times que tem esporte uma Copa também. do Brasil. E o Sport também. O Santos também só tem uma Copa do Brasil. E aí o Criciúma. Opa, peraí, não. O Criciúma foi campeão da Copa do Brasil de 91. Eu achei que fosse de 90, mas é 91. Ah, então ficou meio. Então esquece o que eu falei. Eu confundi porque o Criciúma jogou a Libertadores do ano seguinte, né, de 92, justamente com o São Paulo. O São Paulo jogou a Copa Libertadores de 92 com o Criciúma, caiu no grupo de Bolívar e São José. O Criciúma passou em primeiro no grupo, o São Paulo passou em segundo. Só que o São Paulo eliminou o Criciúma depois nas quartas de final. E viria a ser campeão da Libertadores e do mundo depois. E cair. Queria devolver, entrando já na parte final, né, Brinjal, um questionamento que eu vi sendo feito na rede social, que questionamento não, né, uma afirmação que me ponderou que uma coisa que eu achei que já era meio que um consenso antes. O Caleri se torna ídolo do São Paulo com esse título ou ele já tinha esse status? Acho que putz, é difícil definir o que é um ídolo ou não, né? É um cara É que um negócio meio pessoal, né, na verdade, é, assim, mas porque tipo, o cara tá presente em títulos marcantes pro clube torna ele automaticamente um ídolo? Não necessariamente, porque às vezes se você não teve relevância no time, se você não teve um papel importante, eu acho que não. Você só tava ali. você só fez parte, né? É, mas às vezes você foi um cara que individualmente entregou muito, mas não teve títulos relevantes, talvez também torne você um ídolo. O Kaká mesmo é um ídolo do São Paulo. Que título ele tem pelo São Paulo? Nossa, eu acho que tem o que? Um Rio São Paulo? Foi o que antes ele saiu, 2001, 2002, negócio assim. É o título que o Kaká tem pelo São Paulo. Mas ele é um ídolo. Mas Perguntar pra qualquer São Paulino, ele é. Mas é por quê? Porque ele jogou muito pelo São Paulo ou porque ele foi relevante mundialmente e veio da base do São Paulo, então ele ganhou esse status de ídolo? tem isso. Porque é meio complicado isso. É igual, tipo, o Ronaldinho Gaúcho, ele é ídolo do Grêmio? Eu acho que não. A galera não gosta. Depois da volta dele, né? Da história Então. das caixas de som, acho que não. Aí pegou mal também, mas. Eu acho que não, mas ele começou muito bem no Grêmio e fez história, mas ele também não foi um cara com títulos grandes pelo Grêmio. Então, é meio complicado, mas o Caleri, se você olhar os números dele pelo São Paulo, ele não tem muito gol, acho que ele tem tipo 60. E ele Sim, tem duas passagens já pelo São Paulo, daquela primeira da Libertadores que eles morreram na semi pro Atlético Nacional. E sim. essa agora que já tem, sei lá, 2 anos que ele tá aqui, 2 anos e pouco. Então, eu acho que ele é um ídolo. Talvez esse elenco ele é o único que é ídolo hoje, tirando o Lucas, né? Porque o Lucas já é desde a primeira passagem. Eu acho que só ele. E talvez se conquistar outro título grande ano que vem, pode entrar, sei lá, um Rafinha, não sei, um Arboleda. O Arboleda eu acho que é um que tá próximo disso, porque faz muito tempo que ele tá no São Paulo. Sempre foi muito importante. O pessoal não dá valor pra ele porque ele não tinha títulos, eu acho. Mas pra mim, eu já vi muita gente também comparando isso. Eu acho que o Arboleda bate de frente com quase todos os zagueiros do tricampeonato. Eu acho que em questão de qualidade, assim, eu acho que ele é tão bom quanto Eu todos. acho que se bobear, ele é melhor que uma galerinha que jogou ali, Pô, inclusive. muitos, ele. Eu Ele é acho que, muito tipo, bom. talvez só o Miranda. Miranda. O foda é que o Breno, o papel do Breno naquele tricampeonato, o Breno estourou jogando muita bola, né? Então, o Breno foi absurdo naquele período. Mas o Arboleda jogou muito mais tempo pelo O São Paulo, Arboleda tem né? uma amostragem maior, né? É, Como, por exemplo, o Alex Dias.
Não o Careca, o outro. Sei. Acho que o Arboleda jogou, acho que até mais que ele. É, o que foi Palácio depois, né? É, Eu gostava muito dele. Aí tem, tipo, o Fabão. Pô, eu gostava muito do Fabão, mas ele era um cara tecnicamente muito limitado. é. O Rodrigo também, o que do. O da dedada. Também é outro, que eu também não acho que era um primor técnico. Então, tirando o Miranda, o Lugano também não era um primor técnico, É, mas eu acho que, putz, só, o Miranda, assim, eu acho que obviamente é melhor do que o Arboleda, mas tirando ele, eu acho que ele é pau a pau com a maioria ali. acho que tem uma conversa boa ali Tem, é que entre a os outros, relevância né? dele como ídolo talvez não seja tão grande por conta desses títulos, que foi muito mais marcante o É. tricampeonato do que só essa Copa do Brasil. É, vamos ver se ano que vem se ganhar, sei lá, mais. Bota aí uma Copa do Brasil e um Sei Paulista, mais lá. um aí, vai. Aí pode começar a colocar nessa conversa. Mas eu acho que o Caleri, ele já é um ídolo. O Arboleda tá caminhando a isso. É, e o Lucas já é desse elenco, assim, né? O resto é difícil porque não sei se criaram tanta identificação assim com a torcida. E nenhum deles tem um destaque tipo que você fala, pô, esse cara é um craque, ele é um absurdo. Igual o Lucas era quando ele apareceu, você sabia que ele era foda, que ele era Sim. diferente. Então ele já chamava muita responsa. Coisa que, tipo, eu gosto muito do Pablo Maia, desses moleque, do Beraldo. Só que eu não acho que nenhum deles você fala, porra, mano, o cara tá carregando o time, assim, o cara tá fazendo tudo sozinho. Não tá, aí eu acho que. Atrapalha um pouquinho na hora do julgamento também, né? É. E até porque, assim, esses caras vão ficar pouco tempo, provavelmente, né? É. A amostragem vai ser pouca também, né? Tipo, É. da hora, tal, mas e aí, né? Ficou aqui 1 ano e meio, 2 anos e foi, né? Então, tipo, igual eu falei, se ano que vem a maioria desses caras se mantiverem no elenco e conquistarem mais títulos, aí eu acho que dá pra colocar boa parte desses moleque também nessa conversa, assim, de potencial ídolo e tal. É, porque também tem muito pé rapado que é ídolo do São Paulo, que é uns caras que, porra. Richarlison, pô, eu gosto muito do Richarlison. Mas ele nunca foi um cara, pô, genial. Ele era um cara muito versátil. Jogar de meia, de volante, lateral, ele fazia o que você quisesse. O Richarlison entregava. Mas é subjetivo, né? Esse tipo de tópico, assim. Mas eu gosto do Caleri. Né? Eu acho que ele é bom, ele. Eu gosto dos memes que os caras fazem dele, que. Não sei se você viu, depois que ele falou que ele tava depressivo, os caras ficou fazendo meme da ex-namorada dele. Porque ela é bonita e tal. Aí ela posta foto de biquíni no Instagram, os caras ficam, porra, corta a internet do Caleri, tira a internet do Caleri, bloqueia ela. Os caras é foda, Eu não mano. cheguei, essa parte eu não cheguei a ver. Pô, da hora. Pro Caleri não deve ser muito da hora, É, pro mas Caleri não, foda-se. aí já é ele, né? Mas da hora, mas foi bacana, bacana. Mas acho que assim, né, além da questão de ser, né, tipo, uma questão mais pessoal, me lembrou um pouquinho a situação do Valdívia no Palmeiras, que Acho que é foi, parecido. é um jogador que marca uma geração inteira, né, se destacando uma geração, um período sem muito título, mas o Caleri me parece muito mais compromissado com o São Paulo do que o Valdívia era com o É, Palmeiras, né? Isso é por isso que eu pessoalmente não considero o Valdívia ídolo do Palmeiras, mas é, assim é uma a rinha minha que eu tenho com ele, para mim não me desce. eu Mas acho pro que. Caleri a representatividade parece ser bem maior. Eu também acho que é uma boa, assim, porque o Valdívia, tecnicamente, ele era disparado melhor daquele período pro Ele era muito Palmeiras. absurdo. Mas é que nem você falou, o comprometimento dele no campo e fora, pô, o cara era festeiro, o cara machucava pra caramba. Ele fazia um monte de merda. Pô, O ele cara foi. fingiu ser cresto pra ir pra Disney, irmão. Mano, ele foi e voltou também do Palmeiras umas 15 vezes. Sei lá, eu acho que faltou um pouco mais ele doar um pouco pra ficar no Palmeiras ou ser parte importante do Palmeiras. É, Mas. É. Mas é tipo que nem enfim. um Wagner Love da vida. Ele não é ídolo do Palmeiras porque ele se fudeu de Não. queimar o time depois. Porque ele foi um Não, arrombado. foi lá, jogou no Flamengo, tudo. Eu adoro Wagner Love. Adoro Wagner Love. Quando ele Mas, surgiu ele pô, era não dá. absurdo. Não dá, tipo, ele não é. Não sei nem se ele é, tipo, se ele é bem quisto no Eu acho que Palmeiras não. hoje, tá ligado? Eu acho que não. Ele tem uma identificação forte com o Flamengo, inclusive. É, Por ter essa identificação forte com o Flamengo. é. Mas, enfim. Mas é isso.
Citamos tudo, Bringel? Falamos de tudo, é isso aí? Eu acho que é isso. Deu pra trocar uma boa ideia sobre esse jogo e tal. A importância para os dois times, né? O que fica para o próximo ano também. Eu acho que tem muita coisa para rolar ainda, principalmente do lado do Flamengo, né? Questão de Sim. técnico e de jogadores aí. Mas eu acho que foi uma boa final como um todo, uma boa festa. Só não foi uma boa festa pro Lugano, que roubaram o celular dele. Ele recuperou, ele Eu pegou o vi, cara eu depois. vi. Não, não, muito bom. Eu queria ter um pouquinho da coragem do cara que achou que era uma boa Mano, ideia roubar o se o celular do Lugano olha Lugano. pro lado ali, pega ele, o cara morre, mano. O Lugano mata o cara, pega pelo pescoço. Não dá, cara, não dá, não dá. Você tem que estar muito desprendido da sua vida terrena pra você fazer isso. Não tem a menor condição. Mas é isso aí. E é isso aí. Valeu, Brinjal. Até a próxima, hein? Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Valeu, Brinjal. Até a próxima. Sigam-nos nas redes sociais, @Dida Podcast, em todas elas. Um abraço.